Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Bom dia. Mais uma vez o nosso programa Hora de Saúde. O programa dominical de saúde. O programa que trata do que se faz de melhor hoje no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Este programa é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E é transmitido para o mundo inteiro pela internet. O link é tvrba.com.br, ao vivo, neste mesmo horário para todo mundo. Eu falo todo domingo, eu tenho uma série de amigos que nos veem na Noruega, em Portugal, parentes, na Itália, no Canadá, tem um primo meu que mora lá, o meu cunhado que mora nos Estados Unidos, a minha família toda que mora no Amapá e em São Paulo, todos os amigos dos anos todos que nós moramos lá, que foram 15. Então, a Hora de Saúde, o programa que trata de saúde, mais uma vez, com um convidado muito, usei muito especial. Professor Dr. Roberto Chaves, meu amigo. Eu falo, Roberto, que toda vez que vem um ex-aluno aqui, eu fico assim orgulhoso, empavonado, como a minha avó dizia, empavonado de felicidade dos meus alunos que foram longe, que deram certo. O Roberto, pessoal, ele formou em 96, foi meu aluno na Federal, ele fez um internato nos Estados Unidos, tá? Eu lembro que eu fui julgar o TCC dele e desenvolveu fora, com toda a estrutura já de publicação, fantástico. Depois ele fez residência na Escola Paulista de Medicina, fez mestrado, depois fez doutorado. Eu fiz parte da banca de tese de doutorado dele. Tem uma foto até hoje. Eu também, tá? Claro. Da banca de tese na USP. E o Roberto é pesquisador do CNPq. Fiz parte da banca de concurso dele para a UEPA. É professor de clínica médica da UEPA, a propedêutica médica, como a gente falava antigamente, da UEPA. Pesquisador, tá? Então, Roberto, mega obrigado por ter vindo, hein? Eu que agradeço. E uma das nossas referências no mundo atual e aqui em Belém, de insuficiência cardíaca. Existe um grupo aqui em Belém, que eu faço parte, inclusive, eu, o Roberto, a professora Dilma, da Federal, que trabalha comigo, o doutor Rodrigo Almeida, o doutor João Pérez e o Roberto. Nós somos o grupo, os principais membros do grupo de estudo em insuficiência cardíaca. Estamos reunindo semanalmente, isso foi muito bom, porque criou um grupo de reunião semanal. E o Roberto é um dos capitães disso, é uma das pessoas que capitaneia essa parte toda do tratamento de insuficiência cardíaca. Roberto, eu estou falando demais. Imagina. Mas como eu sou mais velho, deixa eu fazer um comentário. A insuficiência cardíaca, eu sou da época que só tinha digital e diurético. Só. Isso era até, sabe aquelas piadinhas entre médicos? Aquelas piadinhas que dizem, não, cardiologista é só entender de digital e diurético que está resolvido. Então, digital e diurético... Mudou muito, né? Quando eu era residente, chegaram de uma maneira muito leve os inibidores da enzima de conversão, um tipo de remédio que era para hipertensão. Sim. E que a gente descobriu que era para insuficiência cardíaca. Puxa vida, Roberto. Era algo milagroso naquela época, tá? Um pouco antes de eu vir embora para Belém, eu fui o responsável na Escola Paulista pelo setor de miocardiopatia, pelo setor de transplante. Eu lembro que essas drogas novas, que eu quero que você comente, eles me entregaram 38 doentes esperando o transplante. Desses 38, saíram da fila. 13 saíram da lista.
porque melhoraram tanto com aqueles remédios daquela época que saíram da lista, só ficaram 25. Né? Alguns foram para transplante enquanto eu estava lá. Isso foi os meus últimos 2 anos em São Paulo. Mas essa parte foi fantástica, essa parte de medicação, de mudança. Agora, tu que mexes com isso a vida toda, o que é que mudou depois do captopril? O captopril é um remédio que mudou, sim, começou a mudar a história. Tinha mudado muito pouco, né? A gente tem na década de 80 ali os inibidores da ECA com o VREFT2, né? Depois a gente... o REFT2 é um trabalho científico que tratou isso. Depois a gente tem lá, por anos 90, veio os beta-bloqueadores com consensos e outros estudos também. E aí ficou um pouco parado nisso. A gente teve depois em 2000, a partir de 2000, os CDIs, os aparelhos de marca-passo para ressincronizar. O marca-passo que colocava um eletrodo em cada ventrículo e melhorava a contração. E para choque em caso de necessidade. E para dar choque em caso o coração parasse. Para prevenção de morte súbita. Eu tive um paciente que morreu 7 vezes. Ele morreu na 7ª. Durante 10 anos, não foi 10 anos, eu acho que foram uns 8 anos. Quase um gato. 7 ele vidas. Empatou com o gato. Empatou com o gato. Eu lembro que na segunda vez eu disse para ele ganhar-te do Lázaro, da Bíblia. Né? Ele ressuscitou uma vez só, você já ressuscitou 2. Né? E ele, por 7 vezes, tá? A vida dele... Eu falo para os meus alunos todo dia que médico ele existe para mudar o destino das pessoas. Sim. Ele é um instrumento para isso. Esse paciente morreu 7 vezes e foi ressuscitado pelo choquinho que o aparelho deu lá dentro dele. Isso. Né? Ele era um médico anestesista. Ele ainda viveu 8 anos. Né? Ele devia ter morrido lá em 2004, 2003 e morreu em 2011 ou 12. Né? Sim, já ganhou uma sobrevida muito grande, com qualidade. Com qualidade, trabalhando todo dia, indo para o trabalho. Então, o CDI foi um salto. O CDI, pessoal, é o marca-passo que a gente coloca, que tem um eletrodo em cada ventrículo, o coração tem 2 ventrículos, e melhorou a contratilidade, né? Fala disso, Roberto. A gente tem, então, essa evolução, né? A medicina, eu digo que é muito democrática, porque, assim, apesar desses estudos que nós citamos aí que deram certo, quantos estudos houveram que foram fracassos? Com certeza. E a gente não tem que ter vergonha desse fracasso. Esse fracasso é que possibilitaram alavancar novos tratamentos, e a gente está em contínuo também recapitulação, revendo o tratamento, né, em continuidade. Então, os trabalhos estão aí para serem reproduzidos, repetidos, né? Alguns seria antiético, talvez, porque já há uma comprovação de benefício de mortalidade. Isso é interessante falar para a população, porque, assim, a gente tem também, às vezes, a ideia científica que iria ter uma melhora, mas nada como fazer um trabalho também para ter a comprovação, é a chamada medicina baseada em evidência, né? Que aquilo houve, no caso concreto, no paciente real, o benefício esperado. E é isso que surgem essas novas medicações, essa evolução do tratamento, né? Então, ele começa... A gente tinha lá em 1800, né, 850, o modelo cardiorrenal, que eu tive aula, né? Enfim, todos nós temos, é fundamental. É importante dizer que cada passo, ele não faz esquecer o anterior, né? Eles vão se somando o conhecimento, como se fosse uma espiral, né? A gente sempre retorna também às origens e vai acrescentando. E depois a gente teve o cateterismo, em 1950, então ele abriu um pouco também aquela visão apenas de modelo cardiorrenal para medidas de pressão cardíaca, né? E isso depois veio evoluindo com o descobrimento do captopril, do ECA, na década de 70, os estudos em 80, e mostrando benefícios de mortalidade do paciente, né, entendendo esse mecanismo todo que o coração procura sobreviver, manter o paciente vivo. A nossa natureza procura sempre prezar pela vida, né? E nós vimos, então, depois a isso, entendendo esse mecanismo num nível muito laboratorial ainda. Depois, já para 2000, a gente tem um entendimento já histoquímico, que a gente começa a ver com os trabalhos em que fazem
cortes histopatológicos para analisar o tecido, ver a transformação no tecido. E mais recentemente a gente tem agora o modelo biomolecular, né? A ideia agora é avançar dentro da célula e procurar estudar esses mecanismos todos. Né? Essa daí é uma evolução. E é brilhante, porque como o paciente antigamente, e detalhe, tudo eu devo falar que eu já ouvi o doutor Eduardo falando, porque ele é meu professor, né? Então, eu lembro muito bem o que ele falou. Tem várias frases que eu citei para meus alunos até hoje, como, por exemplo, uma que o senhor fala, se tem remédio bom, né, só teria aquele. Então, a farmácia tem vários remédios porque tem um para cada paciente. A gente tem que adequar. Né? Se tem um exame melhor, então não teriam mais exames anteriores. Então, é uma bobagem a gente pensar por que o eletrocardiograma, né, é tão antigo, por que não faz uma ressonância? Não, cada um, né, vem acrescentando. Né? Essa ilusão de que é mais moderno, é melhor, né, é mais recente, é mais caro, isso não é realidade. Cada um vê uma coisa. Então, esse modelo vem evoluindo, né? E hoje em dia o que a gente tem é, somando ao tratamento anterior, só para pegar de onde eu parei, então antigamente o paciente tinha um infarto, ele já era miocardiopata. E hoje a gente consegue, né, a gente consegue evoluir, como o senhor falou, mudar a história natural do paciente. Né? O médico entra para isso, porque a gente sabe que se não fosse feito nada, se não tivesse uma intervenção, com orientação do médico, mas eu costumo dizer que o paciente que se trata, que ele que toma remédio, ele que faz a dieta, faz atividade física, né? Ele iria tornar-se um cardiopata já. Isso é que é o problema. Muitas vezes o paciente ele vem comigo e fala assim, mas eu vou tomar tudo isso de remédio? Porque um para modular o sistema renina-angiotensina, é um para regular o sistema adrenérgico, então é um para cada um. Não fique triste. O pior é a pessoa ficar miocardiopata, né? Então eu falo isso muito para hipertenso. A gente tratar um fator de risco é bom. A gente tem tratamento. O triste é quando a gente fala assim, olha, não tem o que fazer. Né? Justamente na turma que deixou de tomar os remédios. E eu tenho pacientes assim, com toda essa farmácia que nós temos hoje, essa gama, né, de tratamento para ajustar, até individualizar, que a gente procura hoje em dia fazer, né, de doses e tudo mais. É muito triste quando a gente vê um paciente que recusa o tratamento. Puxa vida, deixaste agora eu a pensar numa série de pacientes do passado que recusaram, que não queriam tomar. Mas olha só, dentro do que a gente está falando da insuficiência cardíaca, tudo começou, só tinha o digital, né? O digital é usado desde antes de Cristo, né? Desde antes de Cristo. Depois, o diurético. Depois, isso era eu me formei nessa época. Depois veio o captopril. Depois veio o beta-bloqueador. Depois veio a espironolactona. Isso. Eu ganhei até um prêmio num congresso, que eu sou um dos pesquisadores que usou... A tese, não era? Era. A espironolactona. Tá? A gente usou na reversão do ventrículo esquerdo e em 94 a gente ganhou o prêmio de melhor trabalho do congresso. Por falar nisso, tinha uma passagem para Aruba que eu nunca recebi. Quando tiver outro, o senhor me avisa. Eu nunca recebi. O congresso, acho que foi no Rio Grande do Sul. E aí, Roberto? Eu já ganhei uma televisão assim também, que também não veio. Não veio. A gente teria outras histórias dessas. Tu sabe aqueles... que tem nos Estados Unidos, aquelas máquinas. Sim, jackpot. Que quando aparecem as três... Como é o nome daquilo? Jackpot. Uma vez... Caça-níquel. Caça-níquel. Eu estava querendo usar o termo em português. Uma vez eu puxei no congresso aquilo e ganhei uma vaca. Era uma fazenda que estava patrocinando. Eu ganhei uma vaca. Viva. E essa vaca, eu fiquei recebendo uns 2 anos ainda. Olha, o senhor tem uma vaca, pode comprar mais uma, essa coisa. Só tem que falir isso aí. Era tão importante que patrocinou o Congresso de Cardiologia. Mas deixa para lá a vaca. Roberto, por incrível que pareça, como o tempo passa rápido, a gente está quase acabando o primeiro bloco. Mas eu te convidei aqui para falar do que tem de mais moderno no tratamento da insuficiência cardíaca. A droga nova é o sacubitril. Sim. Você está usando, eu estou usando, nós estamos usando. Não ia deixar de usar. Pois né? Não.
eu acho que eu estou assim pensando na época do Capitão Priu, em 1980. Eu acho que é algo milagroso assim, em termos de medicamento. Os meus pacientes que não conseguiam subir 10 degraus estão fazendo isso hoje não conseguiam dormir, estão dormindo bem. É isso que a gente quer. Então, Roberto, guarda aí, porque a gente vai fazer um intervalo e o segundo bloco é só o Sacubitril, tá? Perfeito, professor. Pessoal, um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.